Olá, vamos começar então mais uma aula sobre direito eleitoral. Nessa aula eu quero falar com vocês sobre abuso do poder. E aí nós temos dois usos de abuso do poder. Na aula de hoje eu vou falar sobre o abuso do poder econômico e na segunda aula sobre o abuso de poder eu vou falar sobre o abuso de poder político. Tudo isso, claro, dentro do processo eleitoral. Quando nós falamos de abuso de poder econômico, nós temos que imaginar uma situação em que o desequilíbrio de valores em que um candidato, um partido, uma coligação tem a nível muito maior, acaba desequilibrando o próprio pleito eleitoral. E isso atinge diretamente o ideal democrático. Então, para que se eleja o melhor candidato, deve-se autorizar, fiscalizar e observar um limite máximo de gastos. Então, a gente tem um teto de gastos. Isso porque, dentro de uma estrutura múltipla, é muito potencializado o dinheiro. O dinheiro, se nós formos avaliar, ele está atrás de toda qualquer corrupção. Ele é a base para a corrupção. E nisso, dentro de um processo político em que tem estruturas organizacionais, empresariais, que podem manipular o procedimento eleitoral com um aporte maior de recurso financeiro, isso é um exemplo claro de abuso econômico, né? Em que uma pessoa jurídica, uma pessoa física, que tem interesse que determinado candidato ganhe para ter um favorecimento posteriormente, ele dá um suporte maior àquele candidato para que ele tenha uma maior vazão ali, chegue a maior número de pessoas. Nós temos um exemplo típico que já foi julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, nesse sentido, quando se tratava de um abuso de poder econômico muito inusitado, em que foi colocado no talão do jogo do bicho o nome do candidato. Veja você, um jogo ilegal que tinha ali o nome do candidato. Quando a gente fala para maneiras de você evitar e fiscalizar esse poder econômico, vamos imaginar aqui que tem algumas coisas que devem ser seguidas, né? Então, a legislação eleitoral, ela prevê que exista um comitê financeiro. Esse comitê financeiro, ele é criado no prazo de 10 dias após aquela convenção que escolheu o candidato de cada partido. Ele deve ser formado para aquela campanha específica, ele não é um comitê permanente, é um comitê eleitoral para a campanha de determinado candidato. Ele tem que ser registrado até 5 dias depois da sua constituição perante o juiz ou o tribunal eleitoral responsável pelo registro do candidato, para que o comitê ele deve ter também no mínimo 2 pessoas. Então, se for um partido pequenininho, recursos pequenos, tem que ter no mínimo o presidente e o tesoureiro. Não tem o valor máximo de pessoas para trabalhar naquele comitê, certo? Mas tem o número mínimo. As atribuições desse comitê vão ser arrecadar, distribuir os recibos para os candidatos, prestar contas à Justiça Eleitoral nas candidaturas majoritárias e prestar contas nas candidaturas proporcionais se os candidatos assim não o fizerem. Dentro do limite de gastos, que é uma outra forma de fiscalizar e impedir o abuso do poder econômico no processo eleitoral, a lei ela vai especificar até o dia 10 de junho do ano da eleição o limite de gastos para os cargos eletivos que estão em disputa naquele ano. Caso não tenha sido feita nenhuma lei para aquela eleição, então os partidos políticos vão informar o seu teto de gasto à Justiça Eleitoral e vai observar esses limites. Vai caber ali o registro das candidaturas de cada partido ou coligação e vai formar os limites. Então, é um acordo entre os partidos em que eles vão estabelecer um limite, um teto de gastos, certo? Se qualquer uma dessas candidaturas tiver um teto de gastos, limites, ele é obrigado a informar, e o responsável pela essa excedência de gastos, ele pode ser condenado a pagar de 5 a 10 vezes o valor do recurso que ele recebeu,
certo? Que superou o limite. Então, se o limite era 10 milhões e superou 5 milhões, ele pode pagar de 5 a 10 vezes o valor daquele 5 milhões que excedeu. Serão contabilizados como gastos de campanha. E aí esses gastos vão estar sujeitos a esses limites do teste de gastos que falamos agora há pouco. O material impresso, o valor gasto em publicidade em geral, locações de imóveis para ser a sede aí nas cidades, as despesas com transporte, despesas postais, despesas de pessoal, carros de som, pesquisas programadas eleitorais, comícios e até os gastos na internet. Tudo conforme a Lei 9.504 de 1997. Lá atrás eu falei para vocês da responsabilidade do comitê em distribuir os recibos. Os recibos, eles são documentos que oficialmente comprovam o lastro contábil da doação recebida pelas candidaturas ou os comitês. Assim, mesmo que o recurso seja oriundo do próprio candidato, é necessário que seja emitido um recibo e esse recibo terá uma numeração única. Então, vou emitir uma quantidade de recibos, ele vai ter uma numeração, não são todos iguais, porque cada recibo vai ter que ter o nome do doador, a origem do dinheiro, lembra que eu falei na última aula? E aí, com todos esses dados, vão ser enviados, né, na prestação de contas aí para o tribunal. A responsabilidade e a confecção desses recibos é do Diretório Nacional dos Partidos. Quando a gente fala em doação, a gente tem que imaginar que a partir desse momento que se cria um comitê para aquela campanha, também é necessário que se abra uma conta bancária com o fim de colocar ali, centralizar todos os recursos, as doações recebidas e os gastos, até para arrecadar fundos e para qualquer coisa. Então, por exemplo, vamos imaginar, se é permitido para uma promoção de eventos, um jantar, para visar arrecadar fundos, para financiar a campanha, né? É claro que esse jantar vai ter que ser comunicado 5 dias de antecedência à Justiça Eleitoral. E aí, desse jantar, vão receber fundos, mas antes desse jantar, tem que ser aberta essa conta para receber esses fundos, certo? Essa conta vai ser aberta depois de lançada a candidatura e depois de criado o comitê, e antes de receber as doações. Veja o tempo. As doações, qualquer espécie de doação, ela só pode ocorrer após o registro da candidatura no Tribunal Regional Eleitoral e após a abertura da conta corrente. E aí tem que ser emitido um recibo para cada doação, certo? Sob pena até de rejeição de contas do candidato, e eu vou falar para vocês a sanção. Nenhum candidato ou partido ele pode receber doação de nenhuma espécie do governo, de entidade estrangeira, de órgão de administração direta ou indireta, de permissionários da administração pública, concessionários de serviços públicos, entidades do sistema SESI, SENAI, SEBRAE, etc. Por aí vai. Todos os órgãos públicos. Com relação à Caixa 2. Bom, o que é Caixa 2? Se ficar comprovado o uso de recursos que não foram contabilizados pelo candidato, que são chamados de Caixa 2, será cancelado o registro. Então, passou o teto. Mas de onde veio esse recurso? Ninguém sabe a origem. Isso aí é o Caixa 2, certo? O que acontece com o Caixa 2? Caixa 2 ele vai cancelar o registro da candidatura e caso a pessoa já tenha passado a eleição depois de analisar as contas e tenha feito a diplomação, ele pode cancelar a diplomação e vai perder o cargo. Olha o risco. Qualquer sobra de campanha, às vezes a pessoa é muito amada, recebeu muita doação, os valores, após a análise de todas as contas, eles vão ser entregues aos partidos. E se for feita uma coligação, é rateado entre os partidos da coligação. Só que tem um detalhe, os partidos que receberem esse fundo, que é excedente, eles só podem usar esse dinheiro exclusivamente para as fundações. Lembra que eu falei na última aula que as fundações têm o objetivo específico de passar o ideal do partido, ensinar, auxiliar os afiliados a compreender o programa do partido. E vamos falar de prestação de contas. A prestação de contas de candidato, ela deve ser prestada até o 30º dia após as eleições. Então, deu as eleições, vamos fazer a contabilidade
os comitês têm 30 dias após as eleições para entregar a prestação de contas à Justiça Eleitoral. A partir do momento que a Justiça Eleitoral receber, ela vai enviar para o Ministério Público analisar, ver se houve algum desvio, para ver se vai haver alguma ação para cancelamento ali de registro de candidatura, certo? Perda de cargo, se for o caso, tá? Sobre poder econômico, abuso de poder econômico, eram essas questões que eu tinha para falar para vocês. Na próxima aula, eu vou falar sobre o abuso do poder político no processo eleitoral. Até a próxima aula.